mais, eu gostava de agradecer à organização a possibilidade que me deu de partilhar uma parte das minhas investigações, de agradecer a todos também a vossa presença, o vosso tempo, o vosso interesse, sem os quais isto também não fazia sentido. Eu começo, eu acho que está dentro dos 20 minutos, mas se for preciso eu acabo antes. Este breve estudo tem um caráter fragmentário e unilateral, pois ele isola um passo da República 9, 583b, 586c, do contexto a que pertence, dos aspectos implicados nesse contexto e, por assim dizer, da construção faseada que lhe corresponde e da qual o passo aqui em causa é apenas um momento. Mas, sendo assim, não apenas acontece que este estudo abstrai dos desenvolvimentos que estão na base de 583b, 586c, acontece também que ele não poderá considerar todos os aspectos relevantes desse passo, todos os fenómenos que ele procura pôr em relevo e toda a constelação de problemas que está em causa nele. No que segue, trata-se de focar apenas aqueles aspectos mais importantes para a compreensão dos conceitos de saúde, hygiene, e da doença nossos, da articulação entre eles, etc. E o que se espera é que, apesar da unilateralidade e incompletude do que aqui se considera, se possa ganhar a pista não só da complexidade desses aspectos, mas também do papel central que eles desempenham, tanto em 583b e seguintes, como em todo o contexto a que esse passo pertence, como ainda numa significativa parte das questões com que a República 9 se debate. Antes do mais, importa lançar um rápido olhar sobre o problema de fundo que está envolvido no passo 583b e seguintes. Em causa está a encenação de um concurso e a disputa de determinadas perspectivas pelo primeiro prémio. Esse concurso procura apurar qual é a natureza dos prazeres, hedonai, e do próprio modo de vida, bios, que caracterizam essas perspectivas, designadamente a. Qual é o melhor ou o pior modo de vida, qual é aquele que é mais digno de ser vivido, ou o contrário, e b. Qual é o mais aprazível e desprovido de sofrimentos. Quer dizer, trata-se desde o princípio não apenas de prazeres ou sofrimentos isolados, avulsos, mas de algo que se inscreve numa perspectiva total, a perspectiva de um bios, e que recebe dessa perspectiva, do facto de ela ser ou não ser bem formada, a propriedade de ser adequado, válido, bom, puro, ou pelo contrário, de ser desadequado, deficiente, mau, ilusório, ou como Sócrates também diz, uma certa imagem ou sombra, sem realidade nenhuma. Em 583b, Sócrates começa por estabelecer a oposição entre sofrimento, lupe, e prazer, hedone. Ora, esta oposição é tal que consente uma outra determinação, a hesukia, o repouso ou a quietude, que se caracteriza por estar entre o prazer e o sofrimento. A estrutura tripartida que assim desenha, prazer, sofrimento e quietude, levanta o problema da relação entre cada um dos termos que a constituem. O que é que está em causa no surgimento do prazer ou do sofrimento? Ou melhor, a que é que propriamente chamamos prazer ou sofrimento? É esse problema que Sócrates procura esclarecer através de dois exemplos. Por um lado, acontece aos que adoecem dizer que não há nada mais aprazível ou doce do que a condição que tinham antes de adoecer, a saber, o hygienen, a condição saudável, o estar de boa saúde. Por outro lado, acontece também que aqueles que sofrem com uma dor lancinante dizem que nada é mais aprazível do que a cessação do sofrimento. Ambos os exemplos refletem, no fundo, um e o mesmo aspecto. Ambos laboram na compreensão do prazer, no sentido próprio do termo, como sendo a cessação do sofrimento. E isto de tal modo que, por outra parte, a compreensão da saúde, do que é estar bem, em condições, etc., está justamente associada à ausência de sofrimento. Ao compreender-se o mais aprazível como sendo a cessação do sofrimento, toma-se como padrão a condição correspondente à ausência de dor. Não é o prazer no sentido positivo, mas sim isto é, o não sofrer e a cessação do sofrimento, que constitui o ponto de referência em relação ao qual o sofrimento forma um desvio. As palavras de Sócrates acentuam como o estar sob a alçada do sofrimento pode, como na verdade tende a compreender a sua libertação, e tanto quer dizer o retorno à condição que havia antes do sofrimento, como a instalação no prazer e na saúde. E isto acontece sem que se questione se tal condição pode ainda ser o ponto de partida para um prazer ou uma saúde ainda a adquirir. Este é o ponto fundamental.
toma-se como condição ótima a própria quietude e não algo que pode efetivamente ter lugar para lá dela. Algo que já não é apenas le plaisir apalagué, isto é, a cessação da dor, mas o próprio prazer ele mesmo, o prazer em estado puro, katharā hedonē. O que assim é descrito por Sócrates parece restringir-se aos dois exemplos citados. Só nestes casos e em casos análogos, isto é, só quando ficamos doentes ou sofremos de uma dor muito aguda, é que a saúde e o prazer são compreendidos como cessação do sofrimento. Mas, vendo bem, a descrição de Sócrates aponta para algo que excede muito esses exemplos. Aponta justamente para a compreensão normal, comumente partilhada da noção de saúde. Quer dizer, os exemplos referidos revelam como que é negativo, no sentido fotográfico do termo, uma tendência do nosso ponto de vista. A tendência para compreender a saúde não como um conceito positivo, não em correspondência ao conceito latino de salus, mas a partir de um modelo privativo, isto é, a partir da ideia de ausência, supressão ou inexistência do sofrimento, da doença. Expressões cotidianas como é preciso ir tendo saúde mostram como o padrão normal da compreensão da saúde é justamente a cessação do sofrimento, a ausência de doença. Ou, para usar uma formulação de Platino num outro contexto, a saúde tende a ser compreendida de tal modo que é justamente o silêncio do corpo. Há saúde quando nada no nosso corpo, nenhum membro, nenhum órgão, etc., chama a atenção para si, acusa a sua existência ou tem precisamente uma presença silenciosa. E há doença quando algo no nosso corpo deixa de ser silencioso e grita a sua presença através da dor ou do sofrimento. Isto serve de base para compreender o que se desenha a partir de 584d. Sócrates estabelece a diferença entre o alto, ano, o baixo, kato, e o intermédio, ou o meio, meson. Esta estrutura tripartida chama desde logo a atenção para alguns aspectos fundamentais, que se tornarão mais claros na continuação. Em primeiro lugar, o alto, o baixo e o meio diferem muito da forma como tendemos a compreender estas noções quando nos falam delas. Para nós, o alto, o baixo e o meio constituem determinações regionais, localizadas entre muitas outras e a que facilmente temos acesso. O nosso olhar é um olhar já aberto, já em contacto ou suscetível de constituir facilmente um contacto com essas determinações. O alto, o baixo e o meio, mas também o à frente, atrás, etc., são apresentações já incluídas no nosso olhar e na mobilidade que de raiz o define, de tal modo que para se constituírem é necessário apenas mudar a minha perspectiva, ver o que vejo a partir de um outro ângulo. Contudo, se percebemos bem, não é neste sentido que Sócrates fala do alto, do baixo e do meio. Em causa não estão determinações parciais, imediatamente incluídas no acesso de que dispomos, mas sim totalidades, horizontes globais de sentido. Por um lado, o que caracteriza esses horizontes é constituir um determinado território, uma totalidade de sentido fechada e suscetível de incluir um baixo, um alto, etc., na acessão literal do termo. Por outro lado, esses horizontes ou essas totalidades consentem justamente um exterior, isto é, outras organizações de sentido, com uma atmosfera e um significado alternativos. Assim, para recorrer a uma outra passagem do corpus platónico, onde esta estrutura tripartida é igualmente central, o Fédon 108 e seguintes, o mar e as suas profundezas podem traduzir um plano total correspondente ao baixo. Ou seja, já não é o baixo como baixo da mesa, mas o mar na sua totalidade. A terra na sua globalidade, isto é, o lugar onde os seres humanos habitam e que inclui em si todos os baixos e altos possíveis, no sentido literal do termo, pode constituir um plano intermédio. E, por fim, o céu, em toda a sua vastidão, corresponde justamente ao alto. Em segundo lugar, a estrutura referida corresponde a uma articulação entre realidades marcadas por uma diferença de estatuto ou de valor. O alto representa simbolicamente o que é mais importante, tem mais valor, é mais fundamental ou desempenha uma função de soberania, poder, etc. O baixo traduz aquilo que é menos importante, tem menos valor ou ocupa uma posição de inferioridade neste sentido. O meio, por fim, é justamente a forma de realidade que tem simultaneamente mais valor, é mais importante ou estruturalmente mais fundamental do que a realidade correspondente ao baixo, e menos valor, é menos importante ou decisiva, tem menos poder, etc., do que o alto.
O que vimos permite compreender melhor um outro aspecto desta estrutura tripartida, a saber, o facto de ela traduzir uma forma de pensamento que Hermann Fraenkel identificou a partir de alguns fragmentos de Heraclito e que designou como esquema heraclitiano. Assim, por exemplo, os fragmentos 82 e 83 estabelecem a analogia nos termos da qual, como o macaco é para o homem, assim é o homem para a divindade. Tal como A em relação a B, assim também B é face a A. A, o macaco, é portador de um defeito ou finitude que o faz ser inferior a B, ao homem, que justamente vem corrigir esse defeito e desempenhar uma função de soberania face à realidade de A. Mas B, o homem, por sua vez, caracteriza-se por não constituir o termo, a posição superlativa ou suprema na ordem de importância. Também ele padece de um defeito análogo ao que afetava A e que o faz ser inferior em relação a um C, à divindade. Neste sentido, B é analogicamente idêntico a A, tem a mesma natureza que ele quando posto em relação com C, ou seja, desempenha as mesmas funções que A desempenhava para B. Assim, o ser humano está constituído de tal modo que é, em certo sentido, um macaco, quando visto à luz do ponto de vista divino. C corresponde, por fim, à posição superlativa, ao lugar supremo, que está acima de todas as outras determinações e que ocupa uma posição de soberania absoluta relativamente a elas. Ora, é algo de equivalente que está em causa na estrutura tripartida apresentada por Sócrates. O baixo desempenha justamente as funções do macaco, o alto é análogo à divindade e o meio traduz o ser humano, tal como se acha representado nos fragmentos referidos. Mas isto ainda não toca o aspecto fundamental. Com efeito, o fundamental está em que Sócrates vinca como esta estrutura tripartida tem, por assim dizer, um caráter dinâmico e é fonte de equívocos. Assim, Sócrates acentua como pode acontecer que, se uma dada perspectiva correspondente ao baixo for levada ou transportada, ferestai, para o meio, o que aparece a essa perspectiva é que foi justamente elevada, que ela subiu. Se, além disso, essa perspectiva olhar para o ponto de onde foi transportada e o comparar com aquele que passou a ocupar, é isso mesmo que se mostra com toda a evidência, que houve passagem a um nível superior. O meio constitui, de facto, um alto em relação ao baixo, e isto de tal modo que a transição do baixo para o meio e a elevação que se produz nela pode ser compreendida como a aquisição do próprio alto enquanto tal. Quer dizer, o meio, o alto meramente relativo, pode aparecer como aquilo que República Nova exprime por to aletos ano, o alto propriamente tal, o verdadeiro, o autêntico alto, o alto absoluto. Este é o aspecto decisivo. A fixação do olhar na deslocação entre baixo e meio faz perder de vista uma segunda deslocação possível, que, se assim se pode dizer, se mantém escondida atrás das costas, aquela que pode ter lugar entre o meio e o aletos ano. De sorte que o meio, apesar de constituir algo aquém do alto e, portanto, um alto meramente relativo, aparece como se fosse já o alto por excelência, o alto que não consente mais alto, que não é abaixo de um alto anterior possível. Ou, para usar a imagem de Sócrates, pode acontecer que o cinzento apareça como se fosse já o branco, o oposto do preto, quando na verdade não é senão um plano intermédio entre os dois extremos. É clara a relação que tudo isto tem com a questão do prazer e da saúde. O que Sócrates diz é que a identificação daquilo que é prazer, isto é, daquilo que corresponde à condição saudável, pode padecer de uma peculiar forma de cristalização, em virtude da qual se toma o meio como alto e se perde de vista o verdadeiro alto, o que verdadeiramente é prazer, o que verdadeiramente é saúde. Quer dizer, em causa não está apenas a chamada de atenção para o facto de faltar mais, ou seja, de um meio ser o ponto de partida possível na direção a mais prazer ou a mais saúde. O curto-circuito em virtude do qual se compreende o meio como se fosse o alto, o mesmo é dizer, a cessação do sofrimento como se fosse o prazer em estado puro, deixa de facto algo de fora, perde de vista o mais que é posto pelo aletos ano e tem nesse sentido um caráter meramente fragmentário. Mas o fundamental é que ao fazer passar o meio pelo alto, se abre fragmento e se perde completamente visto o efetivo paradeiro da saúde e do prazer, e nesse sentido não se tem acesso ao prazer e à saúde, não se tem acesso a nada do que elas efetivamente são. Por outras palavras, ao desvirtuar o plano intermédio, perde-se o sentido do próprio prazer, da própria saúde. Põe-se no lugar dela algo que ela não é, e
toma-se como saúde algo que ela não é, ou por outras palavras, aldraba-se a determinação que é própria da saúde. Assim, percebe-se melhor por que razão Sócrates designa esta compreensão, a compreensão da saúde e do prazer à luz da cessação do sofrimento, etc., como meras quimeras ou ilusões fantasmata, como uma charlatanaria ou intrugice, ou até atis, ou ainda justamente como uma forma de doença, o den hugies. Noutros termos, Sócrates chama a atenção para a possibilidade de toda a nossa compreensão do conceito de saúde ser uma compreensão a tal ponto defeituosa que aquilo que põe a valer como saúde é, na verdade, uma forma atravessada, cruzada com o seu contrário. É uma saúde meramente relativa, ou melhor, uma saúde que é, no fundo, uma forma de doença, comparada com o autêntico alto, com o autêntico paradeiro da condição saudável. Mas, se tivermos em conta que, como vimos, a tendência do nosso ponto de vista é justamente uma tendência para compreender a saúde à luz de um modelo privativo, então o que Sócrates escreve não é apenas uma possibilidade, mas, na verdade, a própria forma como o conceito de saúde tende a estar constituído. Ou, dito de outro modo, a noção comum de saúde, essa noção que se deixa exprimir nos termos de Plotino, a saúde é o silêncio do corpo, é a última análise uma noção podre, inane, que perde completamente de vista o sentido da determinação saúde e daquilo que efetivamente corresponde a essa determinação. Mas tudo isto ainda não toca o decisivo. O decisivo está em que as palavras de Sócrates não dizem apenas respeito à constituição da doença em sentido estrito, como se em causa estivesse, por um lado, um fenómeno meramente avulso, que vai e vem, e, por outro, algo de todo modo inscrito num horizonte de sentido que excede essa determinação e que é, no fundamental, eficaz, está assegurado. Como vimos, a descrição de Sócrates caracteriza-se por jogar com determinações fundamentais, isto é, com aquilo a que chamamos de organizações totais de sentido, ou horizontes globalmente configurados por este ou aquele significado. E o problema que se põe não é apenas como é que um ou outro momento dessa totalidade de sentido pode ser defeituoso, deficiente, podre, mas antes como é que a perspectiva na sua globalidade pode ter essa natureza. Quer dizer, o problema é como é que a perspectiva de cada um de nós, a perspectiva do ser humano enquanto tal, pode justamente corresponder a um mero meio, privada do alto, que é relativa, e nesse sentido ser portadora do defeito que inera à determinação intermédia do esquema heraclitiano. Isto permite-nos compreender a noção de doença que está em causa no passo que aqui tentámos pôr entre mãos. Que aqui temos entre mãos. O fundamental reside na ambiguidade da expressão huden ugies, isto é, doença, e na forma como ela, em certo sentido, é usada com grano salis. Huden ugies quer dizer justamente o contrário de saúde, algo que não é saudável, mas tem uma condição doente. Neste sentido literal, huden ugies é perfeitamente compatível com o modelo avulso, casuístico a que acima fizemos referência e que não põe minimamente em causa outros momentos da nossa perspectiva, para além da doença compreendida de forma estrita. Tem lugar huden ugies naqueles casos em que a doença assoma, nos momentos ou situações em que se perde a condição saudável. Contudo, huden ugies tem também um sentido idiomático, em que significa algo que não presta, não tem valor nenhum, antes corresponde a um absurdo, a um sem sentido. Quer dizer, huden ugies exprime também a possibilidade de algo ser a tal ponto desviado que deixa de se estar meramente enquadrado num acesso eficaz e a última análise compensado por ele e passa a subir uma posição de ascendência sobre aquilo que é eficaz ou não absurdo. Assim, só para dar um exemplo, no Lysis, Ctésipo diz que Hipotal está a tal ponto enamorado ou dominado por Eros que ele ugiaine. Ou seja, não que ele tenha um problema físico ou mental no sentido estrito do termo, mas sim que ele padece, por assim dizer, de uma doença vital. A sua perspectiva é uma perspectiva desviada, ilusória, defeituosa, que de uma ponta à outra não é capaz de ver as coisas como elas são, como é próprio do ponto de vista dos que estão apaixonados. Ora, vendo bem, é justamente esta possibilidade, a possibilidade de a nossa perspectiva estar constituída de tal modo que não corresponde senão ao absurdo, que se acha composta no centro das análises de Sócrates. E o que a torna absurda, o que torna essa perspectiva absurda, tem simultaneamente que ver com três aspectos. A, o facto de se ocupar apenas um plano intermédio, aquém do efetivo alto, aquém do aletos ano. B, o facto de assim sendo estar privado daquilo que efetivamente constituiria um ponto de vista lúcido, com sentido, capaz de aceder ao que as coisas realmente são. E C,
O facto de, a despeito de tudo isto, se compreender o plano intermédio, isto é, a privação da lucidez, como se fosse já o plano superior, o alethos ano, de tal modo que se fica cego para aquilo que efetivamente está em condições de sanar o nosso ponto de vista, e se vive mergulhado numa doença que se percebe a si mesma como saúde, ou que assume a identidade dela. Ou, para exprimir nos termos do esquema heraclitiano, vive-se na perspectiva meramente humana como se fosse a divindade. Por fim, é a possibilidade de um ponto de vista assim formado, estou já a acabar, que Sócrates descreve por recurso à noção de plane, planastai. O olhar dos que desconhecem o verdadeiro alethos ano, o verdadeiro alto, e vivem como se tudo se reduzisse à determinação do que é meio e do que é baixo, está constituído de tal modo que em todos e cada um dos seus momentos, diabio, erra, e aqui é o que significa plane, tanto no sentido de falhar, passar completamente ao lado do que é onto-onte, isto é, do que é efetivamente real, como no sentido em que falamos dos erros de Ulisses, o vaguear, o deambular, o andar para cá e para lá sem rumo, o oscilar entre aqui e ali sem qualquer norte, etc. De sorte que, em vez de estar voltado para a saúde, para o alto, isto é, para o norte que permitiria resgatar a ausência de rumo em que se habita, está como que dobrado ou curvado sobre si mesmo. Citação, olhando sempre para baixo, à maneira dos animais inclinados para o chão e para a mesa. Fim de citação. Em suma, o que as análises de Sócrates acabam por desenhar é a possibilidade de qualquer coisa como uma doença constante que afeta globalmente o plano em que se está, o bios ou a própria vida na sua totalidade. O exame de esta possibilidade de ser muito mais do que isso e de corresponder a uma tendência ou mesmo a uma descrição da nossa condição de facto, como diz Glaucon no Interlocutor de Sócrates, a possibilidade disto ser uma descrição da vida da maioria das pessoas, terá de ficar, contudo, para uma outra oportunidade. Muito obrigado.